Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para nossa aula de arte de hoje. E hoje eu trouxe uma aula para vocês maravilhosa. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa artista tão importante, essa artista tão famosa, né? Que se chama Tarsila do Amaral. E hoje é um pouquinho da nossa aula, né? O nome da nossa aula, então vocês não vão acompanhar pela apostila, só apenas por esse vídeo mesmo, tá bom? E depois a gente vai conversar mais na nossa aula ao vivo. Então, o tema da nossa aula hoje é geometria com Tarsila do Amaral. Vocês já conhecem geometria, já sabem muito sobre isso, só que agora a gente vai unir, fazer a junção da geometria com a arte, e especificamente falando sobre essa artista tão importante, essa artista brasileira, Tarsila do Amaral. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer a biografia da Tarsila do Amaral, identificar e diferenciar figuras geométricas, apreciar obras de arte fazendo releitura. Meus amores, e eu trago um vídeo muito bacana para vocês, mas antes disso, quero comentar um pouquinho sobre essa artista tão famosa, tão importante, né? Que nasceu aqui no interior de São Paulo e alguns anos, né? Alguns anos depois, ela vai fora, ela vai estudar, ela tem contato com artistas muito importante do cubismo, como Wassily Kandinsky. Lá ela aprende técnicas, né? Muito importantes com Wassily Kandinsky, com formas geométricas. E depois ela volta para o Brasil, aplicando essas técnicas que ela aprende fora, aprende na Europa, com as vanguardas europeias, e aplica aqui, mas com as características brasileiras, com tropicalismo, com cores vibrantes, fortes, com plantas e flores e frutas tropicais. Então, vocês vão identificar hoje essas formas geométricas e essa característica, né? Esse jeitinho brasileiro. E isso aconteceu, essa renovação na arte aconteceu, que, né, trouxe ela como uma das principais artistas, chama Semana de Arte Moderna. Aconteceu aqui no Brasil em 1922. Esse momento foi um momento de muita renovação, de muita importância para nós aqui, para nossa história, né? Nessa semana, né, de 1922, que aconteceu em fevereiro, de 11 a... Foi 3 dias, 11, 12 e 13 de fevereiro. Foi uma grande mudança, tanto para a arte, tanto para a música, tanto para a literatura, tanto para a música. Foi uma renovação. Então, esses artistas, eles quiseram dar uma mudança, um visual novo para esse tipo de arte, né? Para música, literatura, arte e para esculturas, né? E ela faz parte dos 5 artistas. Ela é uma dessas 5 artistas que depois eu vou explicar melhor para vocês na nossa aula ao vivo, né? Porque necessita de mais um tempinho. E aí, meus amores, essa semana então foi de muita importância para o Brasil, né? Para nossa história. E ela fez parte, então ela é uma artista assim muito importante e vale muito a pena, é necessário a gente ter um contato mais fundo com as obras dela, com a biografia dela. E eu trouxe para vocês esse link, eu vou pôr um pouquinho aqui na aula, mas não dá para pôr tudo. É magnífico, porque esse vídeo vai trazer a parte musical do som, né? A parte sonora, paisagens sonoras das obras dela, que é muito fantástico, é muito legal. Então não deixem de acessar esse vídeo. Eu vou colocar um pouquinho para vocês aqui, né? Vai falar um pouquinho sobre a vida dela e vai fazer essa parte de som, nessa parte sonora das obras dela. Não deixe de ver que lá nesse vídeo vocês vão aprender um pouquinho mais sobre ela. Anotem as suas curiosidades, as suas perguntinhas, né? As suas dúvidas quanto à vida dela, que depois da nossa aula ao vivo, ainda hoje, a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Não deixem de acessar esse vídeo. Tia Ana Paula vai pôr aqui um pouquinho para vocês, mas não deixem de acessar, porque ele é maravilhoso, esse vídeo. Só um minutinho.
não se esquece de se inscrever. Vocês conhecem a Tarsila do Amaral? E vocês já ouviram falar de paisagem sonora, né? Esta atividade está cheia de conhecimento e se você quer conhecer coisas novas, esse é o canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre essas e outras novidades da música. Vocês querem saber mais sobre paisagens sonoras, né? Calma, espera um pouquinho que eu preciso apresentar uma pessoa antes. Essa daqui é a Tarsila do Amaral, ou melhor, esse é o autorretrato, quer dizer que ela pintou um quadro dela mesma. Pum, acabamos de descobrir uma coisa, ela era uma pintora. Ela era uma pintora brasileira e gostava de pintar as cores e as paisagens daqui do nosso país. Mas e se as paisagens da Tarsila tivessem som? Que sons elas teriam? E isso é o que nós vamos descobrir nesta viagem pelos quadros da Tarsila. Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... esqueci de uma coisa. Não vou embora não. Fiquem aqui que no final eu darei uma dica muito legal, tá bom? Agora sim, vamos lá. 1, 2, 3 e... já! Eu vou deixar vocês curiosos para vocês acessarem esse vídeo, tá? Que é muito legal. Não deixem de ver esse vídeo tão bacana. Meus amores, e aí a gente continua então. Ó, tem aqui o link e tem um nome de como vocês podem colocar para achar, tá bom? E aí a gente vai conhecer então agora um pouquinho de algumas obras dela. Eu coloco 3 para vocês aqui hoje, mas na nossa aula ao vivo depois a gente vai falar um pouco mais sobre outras também, tá bom? Se vocês procurarem na internet outras dela que também tenham formas geométricas, vocês podem colocar o nome que depois a gente pode bater um papo na nossa aula. E eu trago para vocês a obra O Pescador. Olha lá. Que obra mais bacana. Olha lá o formato das casinhas. Olha que forma geométrica que nós identificamos com esse telhado. E com as janelinhas. E com essa pedra aqui que tem um pescador, né? Pescando o seu peixe. E as paisagens. Olha lá as montanhas. O formato das árvores, das copas das árvores. Lembra, né, que nós vimos um pouquinho, a tia Ana Paula falou para vocês, que ela coloca, né, ela aprende fora do Brasil, na Europa, tendências, técnicas novas, ela aplica mais com o jeitinho brasileiro. Então, as cores, olha lá, o colorido, a vida simples do cotidiano das pessoas, né? As plantas, olha lá, coqueiro, bananeira, as árvores, olha lá que bacana, o formato das portinhas, das janelas, das pedras, das plantas, né? Olha lá, o tronco, né? Lembra um cilindro. Olha aqui o formato das montanhas. Além da gente estar observando as formas geométricas, nós podemos também identificar o sombreamento, a técnica do sombreamento, do claro e do escuro, que tem o objetivo, né, de dar volume a essas coisas que ela quer mostrar, né? Por exemplo, a copa da árvore, a pedra, né? A montanha. Ela quer dar a sensação de que é gordinho, de que tem volume, que não é chapado. Então, essa obra é muito, muito importante, uma obra bacana. Quero que vocês identifiquem as formas geométricas, as cores. Olha as cores tropicais, verde, laranja, vermelho, azul, né? Amarelo, roxo, azul claro, azul escuro, verde escuro, marrom, tá? Vai marcando todas as dúvidas aí. E depois eu trago para vocês uma obra bem bacana. Não fica tão bom aqui, porque tem que esticar, estica ali, estica aqui, mas vocês podem colocar no Google, que chama Agare. Agare, em francês, né? Quer dizer estação de trem, estação de metrô. E essa obra mostra um momento importante, né? Quando tem quando tem o início, na verdade, né? Das indústrias, das máquinas. Então,
Essa obra aqui é como se fosse uma obra de encaixes, como se as formas estivessem sendo encaixadinhas uma nas outras. Então, nós temos casas, né? Olha lá os formatos da casa, temos triângulos, quadrados, retângulos, né? Temos losango, olha lá que bacana. Então, mostra, né, uma paisagem urbana. Eu tenho chaminés que lembra as indústrias, eu tenho trilhos, eu tenho trem, tenho vagões que passam aqui por trás também, né? Tenho formatos dos telhados, eu tenho a eletricidade, olha aqui a setinha da Tia Ana Paula na lâmpada, né? Então eu tenho a eletricidade, eu tenho isso tudo mostrando essa questão do momento que o Brasil estava vivendo, né? Da questão das indústrias, das máquinas, da energia. O telhado, né, dessa estação. Olha aqui esse detalhe aqui em preto da ferragem com formas geométricas, telhado também com formas geométricas, né, com retângulos, muitas cores, muito tropical, né, laranja, amarelo, vermelho, verde, azul claro, azul escuro, preto, branco. Ela tem esse ar, né, essa intensidade de colocar essas características brasileiras. Olha lá que bacana. Então, eu tenho semáforos, né? E é isso. Qualquer coisa. Tenho plantas, tenho árvores, casas, trilhos, chaminés, casas de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Anotem aí se tiver alguma dúvida. E depois trago uma obra muito bacana, muito legal, muito tropical, muito cara do Brasil, que é o mamoeiro. O mamoeiro, então, é a árvore do mamão. Olha aqui, tá carregado de mamão. Vocês gostam de comer mamão? Uma delícia, não é mesmo? Eu e o João Miguel adoramos. E que forma tem esse tronco do mamoeiro? É um cilindro? Muito bem. E os telhados dessa casa? Que lugar é esse? É urbano? É rural? Acertou quem disse rural. É uma área rural. Temos um rio onde as pessoas de vida simples, né, lavam as roupas nesse rio, estendem as roupinhas. Aqui temos uma vizinha, uma mãe com seus filhos, indo até a casa da vizinha que está esperando, né, lá na portinha. Olha as formas geométricas, olha as árvores, olha aqui. E olha o mamão, né, os mamõezinhos, olha lá, com formato de círculo. A montanha aqui atrás, o morrinho. As formas geométricas aqui na ponte, né? Nessa ponte, aqui nessa parte de baixo também. Olha aqui essa árvore com os formatos de círculos, as janelas, as portas. Então, essa paisagem mostra a vida simples, o cotidiano dos brasileiros, né? De ir até a vizinhança, das crianças brincarem, de lavar suas roupas aqui no rio, estender. Olha as montanhas lá atrás. Questão também da técnica do sombreamento, né? Para dar a intenção de mostrar que tem volume, que é gordinho. Temos bananeira, temos o mamoeiro, temos plantas, né? Tropicais, plantas aquáticas aqui também, aqui dentro, né? Do rio, do laguinho. Meus amores, não deixem de acessar aquele vídeo, porque vocês vão conseguir identificar, né, os sons dessas obras e outras obras também, que deve ser muito bacana. Eu consigo ouvir. Vocês conseguem imaginar o som dos pássaros, as crianças correndo, brincando, esse laguinho, né, o som da água, dessas árvores se mexendo, né, se movimentando com o vento. É muito bacana. E aí, depois dessas três obras, né, dessa análise dessas três obras, depois a gente vai falar um pouco mais na aula ao vivo, eu preciso que vocês realizam essa atividade, na verdade, né, responder essas questõezinhas no caderno de desenho e, por último, um desenho usando apenas formas geométricas. Esse é o nosso desafio de hoje. Essa é a nossa atividade. Eu quero que vocês façam um trabalho usando um desenho no caderno de desenho, usando apenas formas geométricas. Lá também quero que vocês usem a técnica do sombreamento, de fazer o claro e o escuro para dar a ideia de volume, tá bom? Meus amores, é isso. Um beijo, fica com Deus. Qualquer coisa é só entrar em contato com a Tia Ana Paula, qualquer dúvida, tá bom?
Beijo, tchau, tchau.